Hoje nós tivemos na EBD uma aula com a irmã Crislene e ela disse que a mensagem pegou ela. Quando ela trouxe para a EBD, já tinha pego a própria pessoa. Então, quando a palavra toca a pessoa que vai trazer, é porque vai levar a palavra de verdade de Deus para as outras pessoas, porque nós somos tocados também. Eu me senti muito tocado quando eu estava estudando e eu vi que a cruz pode ter outro significado. A gente vai ver a cruz de Cristo e a autorresponsabilidade, chamados a uma vida cristã consciente. Autorresponsabilidade, a gente vai ver o que é, mas a consciência é algo que a gente tem que fazer sempre, principalmente quando a gente está falando da palavra de Deus. A gente vê em Lucas 9, 23, dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Eu queria destacar nesse texto a parte de dia a dia, tome a sua cruz. O que significa a cruz? A cruz, irmãos, é o símbolo maior do amor de Deus por toda a humanidade. Nela, Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas Ele mostrou o caminho da entrega, o caminho do sacrifício e amor incondicional. Esse amor nunca foi visto na terra, até Jesus cumprir a profecia. Não existe amor igual a esse. Mas a gente esquece que nós somos culpados por aquela cruz. E se eu perguntar para os irmãos, o que significa essa cruz que Jesus disse para a gente carregar? Aí eles vão dizer, não é algo ruim, porque a gente tem muito pecado, então a gente é obrigado a carregar essa cruz como um castigo por tudo que a gente já pecou na vida. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, nem precisava de uma cruz tão grande assim. Diminuir um pouquinho e tal. Eu até concordo com os irmãos, só que isso é uma visão muito superficial, eu acredito, da cruz. Não é só por causa do castigo dos nossos pecados. Tem mais alguma coisa para fazer. Então, a cruz significava vergonha pública, morte cruel, caminho de dor, humilhação e tortura. Isso era a cruz. Alguns dos irmãos estão carregando uma cruz por tudo isso? Isso tudo já aconteceu com vocês? Alguém aqui já passou por isso? Então, que tipo de cruz é essa que Jesus está dizendo para a gente carregar? O texto mostra que a gente deve tomar a cruz. Eu fui no original e vi que o verbo utilizado é airo no grego. E airo significa levantar, carregar, suportar ou assumir. Então, quando Cristo fala de tome a sua cruz, Ele está dizendo, assuma a sua cruz. Assuma o que você tem. Então, Jesus está nos chamando a assumir a cruz. Quando você assume, você escolhe fazer isso. Então, a cruz é uma escolha nossa. Ela deve ser uma escolha nossa. Ou seja, Jesus está chamando para assumir a cruz. E aí eu estava estudando um outro assunto e me deparei com o termo autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade significa a capacidade de assumir a responsabilidade pelos próprios atos e resultados, ao invés de você culpar as pessoas ou circunstâncias da vida. Resumindo, você é responsável por tudo o que acontece com você. Não importa o que acontece com você, você é responsável por tudo. E quando Jesus chama a gente para assumir a cruz, Ele está dizendo que a gente vai ser responsável por tudo que a cruz carrega. Essa definição da autorresponsabilidade, que é a capacidade de você assumir os seus atos e resultados, é definida em vários livros, vários dicionários. Na Bíblia, isso vai além. A autorresponsabilidade, ela vai além. Ela é a capacidade de reconhecer que, mesmo sendo salvos pela graça, somos responsáveis de como vivemos essa salvação. E aí entra o dia a dia. Tomar a nossa cruz dia a dia, é viver, é todo o tempo, é assumir tudo. Você não pode se desviar de nada do que você tem que assumir. E a cruz é sua, você tem que carregar. E a gente vai refletir sobre como a cruz de Cristo nos liberta, ao mesmo tempo nos chama a responsabilidade de forma digna para o sacrifício que Ele fez. Então nós temos que ser dignos de receber o perdão que a cruz nos traz. Dignos de receber o sacrifício que Cristo fez por nós. Nós precisamos de dignidade para isso. E aí como é que a gente vai fazer isso? Na aplicação prática você tem que mudar os seus hábitos. A autorresponsabilidade espiritual quer dizer que eu escolho viver como nova criatura, mesmo
que seja difícil, ou seja, a cruz não é fácil, ela é difícil. Então, os hábitos que você tem são viciados, são muitas vezes prejudiciais, você tem que mudar esses hábitos. Não culpar os outros é a história da autorresponsabilidade. Se você fez, você tem que arcar com as consequências. E crescer espiritualmente, você tem que buscar esse crescimento. É você que vai fazer isso, não é outra pessoa que vai fazer isso. Mas aí vem a pergunta, irmão Vinícius, você está dizendo que a cruz é culpa nossa. Nós temos que carregar porque somos culpados, porque temos pecado, temos que arcar com as consequências. E temos que ter responsabilidade sobre a nossa vida e parar de culpar os outros. Beleza. Mas Jesus não tinha culpa. Jesus não tinha culpa. O que tem a ver a autorresponsabilidade de Jesus em carregar a cruz? Calma, essa pergunta é muito difícil. Irmãos, Jesus, ele assumiu a cruz. Como diz em Isaías, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Então, de fato, Jesus não tinha culpa. Tudo que ele estava carregando era nosso. Tudo. Ok, irmão Luiz, mas como é que você chega com essa audácia de dizer que Jesus teve responsabilidade pela cruz que ele carregou? Como é que você vai dizer isso? Que a Bíblia vem dizer desde o Velho Testamento que ele não tinha culpa. Ele não foi vítima do acaso, irmãos. Ele fez um ato de amor consciente, intencional. Ele quis fazer isso. Isso muda tudo. Isso muda toda a concepção que a gente possa ter de que ele carregou a cruz porque tinha culpa. Não, ele não tinha culpa. Ele escolheu morrer por mim, morrer por você. Ele escolheu fazer isso. Amor incondicional. E para a gente entender melhor isso, a gente tem que verificar o contexto histórico do que aconteceu. O povo de Israel estava esperando o Messias. Só que ele estava esperando que Messias? O Messias político. Por quê? Porque era um povo que tinha sido dominado por Roma, e apesar de manter a cultura religiosa, manter a hierarquia dos fariseus, eles eram oprimidos todos os dias. Eles não aguentavam mais, era imposto sobre imposto, era punição sobre punição, era cobrança de tudo. Qualquer coisa que eles faziam era cobrada do Império Romano. O que eles estavam querendo? O libertador, o Messias. Para libertar de quem? De Roma. Só que Jesus ele veio para quê? Para salvar, tirar o pecado do mundo. Então o povo tinha uma expectativa que era totalmente diferente da realidade que Jesus vinha trazer. Então os irmãos conseguem imaginar como é que era a pressão sobre a situação que estava sendo vivida? E Jesus, o que ele fez? Ele poderia ter recuado? Ele é Deus. Ele poderia fazer o que ele quiser. Mas ele escolheu seguir até o fim. Os irmãos vão me perguntar, como foi que Jesus fez isso? Quando foi que Jesus fez alguma coisa que o levasse à cruz? Porque ele não fez nada de errado, ele não tinha culpa. Então vamos ver agora aqui em Lucas 4, 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele chegou na igreja da cidade dele, leu a passagem de Isaías e disse, hoje se cumpriu a profecia. O que aconteceu ali? Ele disse quem ele era. Ele mostrou a sua identidade. Eu sou o Messias prometido em Isaías. O que o povo entendeu daquilo ali? Blasfêmia. Você não pode ser o Messias. Como é que você se diz o Messias? Onde é que você vai tirar essa ideia? Isso ele falou para toda a sociedade. Ele mostrou para a sociedade quem ele era. Quais seriam as consequências de uma pessoa que dizia blasfêmia contra Deus naquela época? Apedrejamento, morte. E Jesus disse a verdade. O que a gente está vendo aqui é que não importa quem você é, assuma sua autorresponsabilidade e arque com as consequências. Jesus fez alguma coisa mais? Vamos ver aqui. Uma baguncinha na praça. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. João 5,11. Jesus chega lá no tanque de Betesda e vê um paralítico que está lá há décadas e diz para ele, pega o teu leito e anda. Num sábado, Jesus já era famoso nessa época, já tinha feito bastante coisa. Ele já estava sendo vigiado pelas pessoas. Ele chega numa praça pública, opera um milagre e manda a pessoa executar uma tarefa que para aquele povo era ilegal naquele dia. O povo que estava vigiando Jesus viu o milagre, eles nem perceberam o milagre, só viram que Jesus mandou em trabalhar no sábado. Então não importa o que você faz,
Assuma sua autorresponsabilidade e arque com as consequências. Jesus estava fazendo isso. Jesus purifica o templo e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de ladrões, salteadores. Mateus 21:13. Jesus viu que a casa do Senhor, templo de oração, estava sendo um shopping center de pecado, onde o dinheiro era adorado lá dentro. Não havia mais adoração dentro da casa do Senhor. E ele chega, destrói tudo aquilo e ainda acusa as autoridades judaicas que eles eram ladrões e salteadores, porque eles também faziam parte daquela perdição. Quais seriam as consequências de alguém que chegasse para uma autoridade e dissesse que ela era ladrão? Não importa se você está certo, assuma a sua autorresponsabilidade. Tome a sua cruz e arque com as consequências. Não importa. Aí eu pergunto, aos olhos daquela sociedade, Jesus merecia a cruz? Aos olhos daquela sociedade, não estou falando da gente não, porque nós temos a Bíblia, nós temos conhecimento, nós estudamos sobre Cristo. Mas aquela sociedade, Jesus merecia a cruz? Ele estava fazendo alguma coisa para não ir para a cruz? Como falei anteriormente, Jesus não foi vítima do acaso. Ele fez um ato de amor incondicional. Por isso que ele não é vítima. Ele nos ama. Por isso que ele fez isso. Não tem vitimismo, não tem coitado. Quando a gente vê aqui, então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27:26. Jesus tinha todas as desculpas, todos os motivos para dizer que não iria fazer mais nada depois da chicotada. Ele poderia se jogar no chão e dizer: não, se vocês querem me crucificar, me carreguem. Eu não aguento. Fui chicoteado agora, até dizer chega. Mas ele não fez isso. Ele levantou-se e carregou a cruz. Então não importa o quão machucado você está. Não importa o quão destruído você está. Assuma a sua autorresponsabilidade. Tome a sua cruz e arque com as consequências. E aí, eu acho interessante que ele vai fazer o que ele disse que ia fazer, carregar a cruz. De verdade. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19:17. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Como é que seria doloroso, tanto que ele pediu para que Deus, se pudesse, afastasse o cálice, mas ele cumpriu o ato de carregar a cruz. Ele queria mostrar. Então, não importa se você gosta de todas as consequências dos seus atos, não interessa. Você vai ter que assumir a sua autorresponsabilidade e arcar com as consequências, gostando ou não. E Jesus carregou a cruz até onde pôde. Jesus está ensinando que o que ele fazia, ele assumia. O que eu acho interessante é que chega um momento que aparece uma pessoa, Simão, o Cirineu. Aí fala: e obrigaram a Simão, o Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Marcos 15:21. Cirineu, vindo da cidade de Cirene, a uns 2.000 quilômetros de Jerusalém. Esse cidadão podia estar em qualquer outro lugar, gente. Ele podia estar em casa assistindo Netflix. Ele podia estar trabalhando, em vez de estar ali. Ele podia estar passando na rua, o avião está lotado, vai para outra rua. Ele podia fazer qualquer outra coisa. Ele estava justamente no ponto que, sério, Jesus não aguenta mais carregar. Tu vai carregar por ele. Vai ter vezes que além da sua cruz, você vai ter que carregar do outro. E não importa aonde você está, não importa qual a sua atenção, você vai carregar. A pessoa vai precisar de uma ajuda naquele momento. Entenda, essa transferência de cruz, ela não é definitiva, ela é temporária. É no momento de muita dor da outra pessoa que vai existir uma pessoa que vai ajudar, obrigada ou não. E vai ser você, porque você vai estar lá. Não importa, você vai estar lá. Isso vai ser parte da sua vida naquele momento. E aí a gente chega na parte do que a gente está tentando mostrar aqui, que tudo que a gente está fazendo é consciente. A gente quer que queira consciente, às vezes não. Às vezes a gente culpa o governo, a gente culpa o vizinho, a gente culpa o chefe, mas não se toca que você fez alguma coisa para estar naquela situação. Então isso não é consciente. A responsabilidade, ela é sua. Se você for prestar atenção, Jesus tinha problemas? Jesus tinha vários problemas. Mas os problemas que foram gerados, foi ele que gerou? Ou foi uma sociedade que não estava entendendo a mensagem que Deus queria trazer para ele?
Mesmo assim, ele tomou a cruz até o fim. Qual é o fim? A morte. E é qualquer morte? Não. É uma morte terrível. Aí eu pergunto, e você? Você está com problema no trabalho? A responsabilidade é sua. Você está com problema no casamento? Qual é a sua parte de responsabilidade? Assuma a sua parte. Ah, a culpa é dele? Não, qual é a sua? Identifique a sua culpa. Veja o que você tem que fazer. Assuma o que você tem que fazer. Está com problema financeiro? Então eu estou pensando, não. Muita gente diz, o cão usou meu cartão de crédito. Se eu sei que alguém que não tem crédito é o cão. O cão não tem crédito. Então ele não vai passar o cartão. Nem o seu. Então se você está falando com você, assuma. Você tem que entender o que está acontecendo na tua vida. O que está acontecendo com você, tudo o que está acontecendo com você é responsabilidade sua. Não importa. É você. E a vida cristã é uma vida de decisões conscientes. A gente precisa ser responsável todo dia. A gente tem que orar quando não quer orar. A gente tem que perdoar quando dói perdoar. A gente tem que servir mesmo que a gente não seja reconhecido pelo que a gente está fazendo. A gente tem que se negar a nós mesmos. A gente tem que reconhecer que o que eu quero está abaixo do que Deus quer. A gente tem que renunciar ao que nós queremos. E isso são decisões conscientes que podem levar à salvação aos céus. Tudo isso é autorresponsabilidade, é assumir a cruz, é a maturidade de quem entendeu que o Evangelho é graça, mas também é compromisso, não é brincadeira, não. O Evangelho é algo que a gente tem que levar muito a sério, muito a sério. E se a gente conseguir levar isso a sério, muita coisa vai mudar na nossa vida, muita coisa vai mudar na nossa vida. E como é que a gente vê isso na prática? Santidade. Em Atos 3:4, fala o seguinte: Pedro e João olharam bem para ele e disseram: olhe para nós. Pedro e João estavam passando na rua e um paralítico estava pedindo esmola para eles. Aí eles falaram: olhe para nós, não temos nem ouro nem prata, mas tudo que temos te daremos. Levanta e anda. O que significa isso? É assumir a cruz e as suas consequências. Quais são as consequências? As consequências da cruz é só coisa ruim? Não. João e Pedro estavam curando, estavam fazendo paralíticos andarem, estavam salvando vidas. Isso é consequência da cruz. Mas eles também estavam sendo perseguidos e foram mortos como consequência da cruz. Mas eles passaram a vida buscando a santidade. E é por isso que eles podiam chegar para aquele paralítico e falar assim: olha para nós. E aí eu pergunto, porque eu me perguntei quando eu estava estudando essa mensagem: você pode chegar para mim e dizer, olha para mim? A santidade dos outros não serve para você. Você não pode ficar se escondendo na fé dos outros. Não existe isso. Ou você vai chegar assim: olha só, o pastor Davi, ele, rapaz, é um homem de Deus, cara. Ele tem um fio de alta tensão ligado com Deus, assim, sei lá, são 100 mil volts. Se ele orar por você, menino, o negócio vai dar certo. Eu não adianta orar não, que agora que eu consegui 2 pilhas para litro de força, eu estou aprendendo. Mas se o pastor Davi orar, vai dar certo. Isso é se esconder. Isso não é assumir a sua cruz, não é tomar a sua cruz, é se esconder atrás da santidade, a fé de outro. Negócio de fé de força de 2 pilhas para litro, quase não ligo o rádio, negócio desse. Então nós temos que buscar a santidade. E isso é nossa responsabilidade. Nós temos que reconhecer a nossa autorresponsabilidade e arcar com as consequências dela. E eu repito, irmãos, não importa. Não importa o quê? Não importa qualquer coisa. Não importa o que digam, não importa a dor, não importa o quão certo você está, não importa o quão difícil é, não importa. Você é responsável. E Cristo passou a vida mostrando o que é ser responsável pelos seus atos. É você fazer e a consequência você assumir. E aí, diante de tudo isso que a gente viu, eu tenho 2 perguntas que eu senti que eu precisava responder para mim. E aí os irmãos podem ver a resposta que vocês têm para você, porque a transformação que Cristo quer fazer na nossa vida
é dentro. Não adianta você querer mostrar algo que você não é. Vai chegar uma hora que você vai se cansar. Não dá para passar muito tempo mentindo. Então, se você se transformar de verdade, as consequências virão. E aí a pergunta é, eu tenho vivido com autorresponsabilidade diante da cruz de Cristo? Eu tenho assumido a responsabilidade e as consequências dos meus atos diante da cruz de Cristo, a cruz que ele não tinha culpa para carregar? Eu tenho assumido a minha cruz de forma consciente? Eu sei o que eu estou fazendo? Ou eu passo o tempo todo encontrando desculpa ou alguém para culpar? Irmãos, somos pessoas passivas de erro, todos nós. Mas se tem uma coisa que a gente pode fazer, é ser responsável por nós mesmos. Isso a gente pode fazer. Eu vou errar? Vou. Eu vou assumir o erro. Eu vou acertar? Vou. E vou assumir o acerto. O que eu preciso é seguir o que Cristo mandou. Ele mandou eu assumir a minha cruz. Ele mandou eu assumir os meus atos, todos eles. Mandou assumir tudo o que eu fiz e arcar com as consequências. O mais importante, de forma consciente. Então, repito, autorresponsabilidade. Capacidade de assumir os seus atos e consequências, sem culpar ninguém. Que nós possamos sair aqui hoje refletindo sobre a nossa cruz, não a cruz do outro. Ah, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, você tinha que estar aqui. Era agora que você tinha que estar aqui. Aí você assumindo a sua cruz, você vai fazer com que outra pessoa entenda o que é assumir a cruz. E outra pessoa vendo isso também vai entender o que é assumir a cruz. E fundamental, Jesus fez tudo isso de forma consciente, com um amor incondicional. Isso que a gente nunca pode esquecer. Hoje teremos ceia em lembrança de todo esse sacrifício que ele fez por nós. Porque esse amor foi incondicional. As consequências do que ele fez foram para mostrar que ele nos ama. E por isso ele morreu por nós. Mas você precisa reconhecer a sua autorresponsabilidade em cima da cruz. Você precisa assumir as consequências dos seus atos. E Cristo vai trazer uma transformação muito grande quando você entender que tudo que você faz, você é responsável. Porque ele mostrou como é que faz isso. Talvez os irmãos possam sair daqui hoje conscientes de que podemos mudar, podemos nos conscientizar, podemos ser responsáveis por nós mesmos e transformar a nossa vida e a vida de outros. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.